coisa dessa? Então Deus faz questão de colocar a parábola diante de nós. Café não precisa ter. Café, com a fé. Então assim, e eu fico imaginando assim, qual é a ilusão que a gente tem na cabeça? De um cenário perfeito. A gente às vezes prepara aquela aula, o pastor Alexandre fala assim, vou chegar hoje, olha o entendimento que eu tenho aqui, eu fui buscar outros elementos, eu vou dar uma aula. Aí primeiro falta logo metade. Esse é um desafio que a gente vai começar depois. Depois vem aquela pessoa que menos parece estar interessada na aula. Isso é tão frustrante, porque a gente se preparou para dar o nosso melhor. Mas muitas vezes quem está ali está precisando mesmo do nosso melhor, não didaticamente falando, não transferir o conhecimento, mas do nosso coração voltado para a pessoa. Você entende a essência da coisa? O que a gente precisa pensar? Então, são processos de formação integral da pessoa humana. É Deuteronômio 6, que é uma função primária da família, não é isso? Falarás os teus filhos pelo caminho, quando se sentarem à mesa, e tal. Em todo o processo, a palavra, a lei do Senhor, como é descrita lá no Antigo Testamento, precisa estar fazendo sentido, produzindo o quê? Virtudes nas pessoas que vão sendo compartilhadas. Não tem aquela frase que fala assim, que o exemplo arrasta? E é verdade. Então, palavra na nossa vida, sendo ensinada, sendo experienciada, e discípulos estão sendo formados, estão sendo forjados. A gente não tem resultados rápidos para passar a pessoa adiante, para promover ela para uma classe mais madura da igreja. Talvez a gente não veja os resultados, talvez a nossa geração vai passar e algumas sementes vão ficar para germinar depois. Entende isso? Tem gente que, eu estou há quase 20 anos na igreja, e eu vi gente que saiu, por exemplo, de que nós fomos começar o trabalho batista nacional lá, o pastor de Mata Verde reuniu 16 pessoas, e dessas 16, 5 eram uma família que disse assim, não, nós temos uma expectativa de um outro tipo de igreja, a gente não vai ficar aqui. Era um grupo assim, a gente era um grupo que estava desigrejado, porque a gente sofreu muito, tiveram escândalos com a igreja lá, foi aquela coisa que deu um ponto de ficar. Eu, minha filha, mais umas 2 famílias, e essa outra 4 famílias. E aí a Igreja Batista Nacional já fazia lá algumas visitas, e o pastor nos acolheu. Falou, a gente vai conversar com a igreja aqui, e aí vocês, se tiverem interesse, eu vou falar como que é. Quando ele explicou como era a igreja, uma família falou assim, pastor, não, a gente não, aqui não dá para nós, então a gente já deu uma baixa, 5 pessoas foram embora, já no começo. Então, e a gente foi caminhar com aquele pastor. Você acredita que o ano passado, essa família que tentou ficar na igreja, desviou, voltou para a igreja, e foi, 18 anos depois, voltou para a igreja, e está lá feliz da vida, e a gente fez um trabalho com ele, discipular e tal, ficou lá um ano, foi recebido como membro agora, e de fato, estão em outro momento, em outra maturidade, outro momento da jornada, sofreram demais, admitem isso, mas estão lá com a gente. Mas você imagina, quem ia pensar que 18 anos depois, aqueles que lá no começo não quiseram estar com a gente, voltariam para a igreja lá na frente. Então a gente nunca sabe, lança a tua semente, não retira a tua luta, porque você não sabe qual vai prosperar, se essa ou se aquela, não é isso? Não sabe disso? Então a gente precisa dessa paciência enquanto professores, porque a gente está produzindo estudando a palavra, a gente está sendo fortalecido. Aquela palavra primeiro vem para mim, para você, e depois ela vai sendo compartilhada com as pessoas. E aí eu trago aqui, depois eu vou, é porque a gente não está conseguindo projetar agora de manhã, a necessidade de alinhamento que a gente tem em 3 grandes áreas. A gente ouve muito falar sobre ortodoxia, não ouve? Que é o quê? Uma doutrina alinhada, doutrina bíblica, a sã doutrina, não inventar nada que a Bíblia. Jesus é o centro, e a gente não precisa dar revelação para falar, não, eu preciso falar o que a Bíblia
que está falando. Isso é confiar no poder da palavra, no poder do Deus da palavra. Você está comigo? Então a gente precisa, pastor, mas assim, eu acho que devia ter sido um negócio assim. Não, precisa ter a palavra. Porque se a pessoa crer na palavra, ela vai ser alimentada pela palavra, ela vai crescer na palavra. Aquilo que você usar para poder mobilizar uma pessoa, você vai ter que continuar usando. Então, se eu usar técnica neurocientífica, se eu usar hipnose, se eu usar mágica, se eu usar encantamento, eu estou perdido. Eu nunca mais vou poder parar de usar isso. Porque a pessoa vai, se ela está recebendo aquilo, ela vai aprender aquilo. Mas se eu uso a palavra, ainda que um não queira, dois não queira, mas aquele que quer, ele vai ser mantido pela palavra. Então, essa é a consciência que a gente tem que ter. Não do resultado numérico, do resultado, mas do que é que nós estamos entregando para essas pessoas. É a palavra? Pronto. Então, a doutrina, ortodoxia, é a gente andar alinhado com a palavra. É a dúvida que a gente tiver, a gente sentar para conversar. Tá, pastor, o que o senhor acha disso? O que eu posso ler assim, de fontes confiáveis? Porque até para ler outra coisa que não é, a gente tem que saber da vida, não sei quem. Eu até eu recebo falo assim, não dá nem para confabular nada disso aqui. Porque assim, não tem um viés totalmente antibíblico, religioso, toda seita reclama para si a verdade absoluta. A verdade absoluta é Deus, é Jesus e sua palavra. Então, nós, os batistas nacionais, nós estamos aqui na luta para sermos uma igreja bíblica, não é isso? E transformar aos olhos de Deus. Mas não somos os donos da verdade. A verdade é Cristo e a sua palavra. Mas a gente deve vir para a doutrina bíblica com essa unidade. Quem quer crescer na ortodoxia. Depois da doutrina bíblica, vem uma outra coisa que a gente chama de ortopraxia, que eu vou simplificar e chamar do nosso testemunho pessoal, de como é que a gente pratica essa palavra na nossa vida. Irmão, nós não somos perfeitos. E você sabe uma coisa que a gente vai descobrindo ao longo dos anos? Que as pessoas não querem ouvir de nós um sermão perfeito, uma aula perfeita ou um testemunho perfeito. Elas vão se conectar muito mais conosco quando a gente admite nossas fraquezas. Você já parou para pensar nisso? Eu já ministrei sobre temas que eu não tinha grande êxito na minha vida. Olha, irmão, eu não sei como é isso, porque eu estou lutando ainda com isso. Eu não sei. Eu tenho dificuldade, eu tenho lacunas na minha vida que eu tenho orado. Não estou falando de pecado deliberado, não estou falando de falha de caráter moral, quanto mais, não estou falando disso. Estou falando de falhas que todos nós temos. E você sabe o que acontece quando a gente admite essas coisas? As pessoas também admitem, a gente quebra a superficialidade no ambiente. Você quer viver um ambiente superficial? Não conte verdade sobre você. Quer viver um ambiente autêntico, irmãos? Eu passei uma raiva essa semana. Você acredita que o cara veio, jogou o carro, me fechou, e o cara saiu correndo, e eu pisei, sabe, uma estrada de terra, eu contei essa história na igreja, verdade. Eu pisei, quando eu pensei que não, porque eu estava com 120 km com uma estrada de terra. O Espírito Santo bateu a mão no meu peito aqui, ó, e falou assim: ei, você é crente? O que você está fazendo? Senhor pastor, você vai virar o carro? Você vai fazer o que com esse carro? Você vai bater, atirar nele? Você vai matar o carro? Eu falei: misericórdia. Ele bate. Deus é bom. E eu falei assim: você já pensou? O cara me deu uma fechada? E eu quis meio que perseguir o cara para fazer o quê? Eu não tinha uma chave de roda dentro do carro. Eu nem sei quem é o cara, se ele tivesse armado, me mataram. Pastor de Minas é morto, batido, porque perseguiu. Já pensou? Um testemunho depois de morto. Os filhos, a mulher, o nome, o estava em tudo. E aí Deus falou assim: e eu fiquei assim, meu Deus, por que isso explodiu? Aí eu fiquei com outra curiosidade. Por que isso aflorou no meu coração? Por que eu estou tão impaciente? Você entende?
misericórdia de Deus e se tornou motivo de oração na minha vida. E o contexto mudou de domingo ao tarde. E não senti noção do feedback que eu recebi dessa mensagem. Todo dia que mandou mensagem, todo dia que pastor, aquilo que o senhor falou aquele dia, me quebrou. Porque não nessa área, mas eu também, e a gente não consegue só orar por isso. Irmãos, às vezes, aquela aula perfeita que você dá, não foi a melhor aula que você fez. Você sabe? Às vezes a ministração, seja no louvor, seja onde for, quando ela tem esse viés, que eu já vou entrar no terceiro, essa autopraxia, como é que a gente está vivendo, aí vem uma terceira coisa que a gente quase não fala sobre ela, que é a ortocardia. Já viu falar essa palavra? Não. Que é sobre o que tipo de coração a gente está fazendo as coisas. Você entende? Porque a gente pode ser bom de doutrina e pode ser visivelmente irrepreensível. Ninguém sabe, eu não estou fazendo nada de errado. O que vocês têm que falar de mim? Nada. Minha doutrina está errada? Tá não. Mas com que coração que eu estou fazendo? Aí entra o fator que só Deus conhece, que a gente falou. É por isso que aqui no Salmo 139, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum mal e me guia pelos caminhos. É por isso que Paulo, sim. Ó, pastor, as irmãs do círculo de oração, elas levantaram um propósito de 18 dias de oração. No primeiro dia eu vim aqui para a igreja, eu não tinha nada em mente, nada. Eu ajoelhei aqui naquele lugar, e quando eu ajoelhei, o Senhor falou comigo assim: ó, você vai orar durante essa semana pela tua libertação. Porque existem caixinhas dentro de você que você não está enxergando, você não consegue ver, porque você está ocultando de você mesma, mas você precisa ser curado. E aí eu peguei e falei: nossa, mas eu já ajoelhei. Quando eu ajoelhei, Deus começou a me mostrar as caixinhas. Eu tinha 8 anos de separada, de divórcio, de separação, eu não divorciei. E tinha muitas coisas que eu passei, que eu fui ocultando dentro de mim para não demonstrar nem para os meus filhos, nem para a minha família,